A temperatura do planeta despenca 100 degrees e a Terra mergulha numa nova era glacial. Cerca de 85% da população mundial congela até a morte e em poucos dias toda a estrutura da civilização entra em colapso total. O único que ainda tinha água e energia era Han Fong, relaxando com um vinho de primeira em sua lareira. No grupo do condomínio, os vizinhos começaram a surtar. Com esse frio absurdo, muitos iam morrer congelados, e quem escapasse disso morreria de fome. Mas Han Fong tinha estoques que dariam para 10 vidas. Isso porque ele morreu e voltou no tempo exatos 17 dias antes do apocalipse acontecer. Um jornalista apareceu no jornal pedindo para todos ficarem em casa. A temperatura seguia caindo e não havia previsão de melhora. Mas era para manter a fé, o governo não havia abandonado ninguém. Se todos se mantivessem unidos, poderiam sobreviver a esse inferno congelante. Mas a transmissão foi interrompida de forma brutal. Um avião parou no ar e despencou direto em cima do repórter, matando ele na hora. Tudo foi transmitido ao vivo. Enquanto isso, dentro de um prédio, alguém caminhava sorrateiramente com um taco de ferro coberto de sangue entre as prateleiras de comida quase congelada. Era o morador do AP, Han Fong. De repente, uma voz feminina ecoou do lado de fora. Ao espiar pelo olho mágico, Han Fong levou um susto. Era sua antiga crush da escola, Lee Hyona. Loira, com corpo de modelo e curvas que faziam qualquer um perder a linha. E ela estava ali, tremendo, chorando e batendo na porta. Han Fong ficou nervoso e abriu logo. O frio era mortal. Ele perguntou o que ela fazia ali naquele gelo e logo mandou ela entrar. Afinal, lá fora, o perigo era real e ela não resistiria muito tempo. No meio da entrada, Hyona se virou, segurou a porta e beijou Han Fong do nada. Ele ficou sem entender nada, e antes que pudesse reagir, ela já estava brincando com a língua e sugando Han Fong como se a vida dependesse disso. Aquilo durou alguns minutos. Depois, ele, ainda tonto, perguntou o que tinha acontecido. Ela o beijou no instante em que a porta abriu. Com voz melosa, ela disse que sempre amou Han Fong, que aquele beijo era a prova disso. Você é quem eu deveria ter amado esse tempo todo. E que às vezes só uma situação de vida ou morte revela quem realmente importa. Alguém que vai estar com você até o fim? Ela disse isso com tanta doçura que Han Fong ficou sem fala. Ele não acreditava que sua musa finalmente o via como algo mais que um perdedor. Ficou em choque, paralisado. Percebendo isso, Hyona pegou a mão dele e colocou em seus enormes seios. Sussurrou que se ele duvidava do sentimento dela, podia sentir seu coração batendo. Disse também que estava pronta para tudo, e quando disse tudo, era tudo mesmo, o que ele quisesse. Isso virou o mundo de Han Fong de cabeça para baixo. Seu peito disparava mais que seus pensamentos. Aquilo era um sonho? Enquanto ele tentava entender, Hyona foi direta. Apertou sua bunda com uma mão e colocou a perna no meio das dele. Ela então começou a esfregar devagar a barra de ferro de Han Fong. Ele começou a tremer igual motor velho, seu coração parecia que ia explodir. Ele respondeu que nem imaginava o quanto aquilo significava para ele. Mas antes que continuasse, ela segurou o rosto dele com carinho e pediu para ele não dizer nada. Ela já sabia de tudo. Disse que também sentia o mesmo. Pediu para ele fechar os olhos porque tinha um presente para ele. Quando ele obedeceu, algo bateu forte em sua cabeça com tudo. Sangue jorrou para todo lado. Enquanto ele sangrava no chão, Hyona e o verdadeiro namorado dela começaram a vasculhar o apartamento atrás dos estoques. Han Fong, já quase inconsciente, não conseguia mexer o corpo. Tudo ficava escuro. Ele não acreditava que aquele era o presente de Hyona. Como assim isso era um presente? E para piorar, os dois começaram a transar ali mesmo, na frente dele. Aquela era a recompensa que ela recebia por sua atuação impecável? O cara dizia que Han Fong nem acreditava no que via. Pareciam monstros. Han Fong jurou que se existisse uma próxima vida, nunca mais seria trouxa. Nesse momento, uma luz apareceu na escuridão. Ele era puxado em direção a ela. Quando chegou perto, a luz esquentava cada vez mais. Ele tentou tocar, estendeu a mão, achando que era o caminho para o céu. Mas ao tocar, a luz ficou vermelha e ele começou a queimar por dentro. Sua alma se despedaçava. Ele gritava no vazio, até que, após uma eternidade, acordou suando, completamente esgotado.
A primeira coisa que viu foi a luz do sol entrando pela janela. Hein? Onde eu tô? Ele ficou confuso. Olhando pro céu, os minutos passaram voando. Levantou, foi até a sacada e sentiu o calor do sol outra vez. Jamais pensou que sentiria isso de novo. Conferiu a data, 28 de junho, e pelas lembranças da vida passada, sabia que o fim do mundo começava em 15 de julho. Tinha exatos 17 dias, e de algum modo ele havia voltado no tempo. Isso queria dizer que ele renasceu. O pedido dele nos últimos segundos de vida foi atendido, mas tinha algo estranho. Desde que acordou, sua mão direita brilhava em vermelho. Ele não sabia o que causava aquilo ou como parar. Não doía, só dava um calorzinho. Han-Fong achou que era alucinação, até que, sem aviso, espirrou com força. Quando abriu os olhos, o brilho da mão ficou verde. Hein? O que tá acontecendo? O brilho verde aumentava. Já não bastava a mão brilhar em vermelho, agora brilhava em verde também. Que droga é essa? Ele não conseguia controlar os feixes de luz que saíam da mão. Pensava em como a ciência explicaria aquilo. Aos poucos, o brilho diminuiu e parecia que ele conseguia controlar a luz verde com a mente, o que não rolava com o vermelho. Mas mesmo tentando apagar, o brilho não sumia. Aí outro problema surgiu. Suas pernas fraquejaram e ele sentou no sofá. Sentia-se drenado. Será que foi o sinal verde? Cada vez mais irritado, tentou conter a luz apertando a mão. Merda! O que tá rolando aqui? Mas de repente teve um estalo. E se isso for um superpoder? Tipo aquelas habilidades apelonas dos protagonistas de Manhwa? Ah não, fala sério. Pegou uma faca da cozinha achando que poderia ativar algo, mas nada aconteceu. Droga! Aí seu estômago roncou, a fome bateu forte. Quase desmaiando, foi até a geladeira, mas ela estava completamente vazia. Se eu não comer algo, vou morrer aqui mesmo. Mas aí viu um pote de soja torrada. Era um lanche antigo antes do apocalipse. Não era uma refeição, mas servia. Era o que tinha. Comeu um punhado. Um barulho explodiu logo depois. A soja explodiu na cara dele igual HQ. Quando a fumaça passou, havia um broto de soja na boca dele. Tirou aquilo e percebeu que era uma planta fresca. E o cansaço tinha sumido. E o brilho verde também. Será que tem a ver com a soja? Ele estava confuso. Pegou um grão da planta e, ao abrir, viu soja fresquinha. Ficou chocado. Então é esse o meu poder. Ele precisava entender melhor, mas tinha prioridades. Precisava estocar suprimentos. Lá fora, o clima estava calmo e a cidade cheia de vida. Logo, tudo isso vai acabar, pensou Han-Fong. Ele estava em meio à multidão, refletindo sobre tudo o que tinha acontecido. Certo, deixa eu ver se peguei direito. Primeiro surgiu um brilho vermelho na minha mão. Depois mudou para verde. A luz verde ficou mais fraca e depois mais forte, acelerando meu coração e me deixando super esgotado. E aí, a soja que toquei com a mão brilhando virou um broto de feijão? Estranho. Mas que tipo de habilidade era essa? Mesmo revendo tudo na cabeça, Han-Fong continuava confuso e irritado. Enquanto se perdia em pensamentos, uma voz doce e angelical chamou seu nome atrás dele. Quando se virou, viu ninguém menos que a senhorita Melões 38D, Lee Hyona. Ela usava um vestido lindo e estava incrivelmente linda. Com uma voz suave e provocante, ela disse: "Olha só que coincidência a gente se encontrar assim. Parece até coisa do destino." Destino? Ah, tá bom. Han-Fong parecia ter visto um fantasma. Desde aquele episódio estranho, Han-Fong começou a enxergar Lee Hyona de outro jeito. Ela era o sonho que ele nutria fazia 3 anos. Han-Fong tinha feito de tudo para agradá-la, mesmo ciente de que era só um tapa-buraco para ela. Mas ele nunca pensou que aquele farsante acabaria sendo seu fim. Estava explodindo de raiva. O corpo inteiro dele tremia de ódio. Mesmo assim, ele respirou fundo e se acalmou. A hora da vingança ainda não tinha chegado. Afinal, vingança se serve gelada. Antes de tudo, ele precisava reunir mantimentos. Imerso nos próprios pensamentos, Han-Fong nem percebeu Hyona chamando seu nome várias vezes. Fingindo preocupação, ela perguntou por que ele parecia tão aéreo. Han-Fong, um pouco nervoso, respondeu sorrindo que ela estava especialmente bonita hoje. Foi a beleza dela que acabou o distraindo. O elogio fez Hyona corar levemente. Logo depois, um sorriso malicioso apareceu em seu rosto, mostrando o quanto estava convencida e também revelando sua verdadeira face.
Continuou com seu teatrinho meigo, usando um tom sedutor e estranho, sugerindo que fossem fazer compras juntos, já que tinham se reencontrado. Só que Han Fong recusou na hora e saiu andando, dizendo que hoje não dava. Hyuna ficou sem reação com aquilo. Ela mal conseguia acreditar que Han Fong estava prestes a virar o jogo como um verdadeiro puxa-saco rebelde. Como ele ousava rejeitar sua proposta? Enquanto isso, Han Fong se sentia vitorioso. Tinha percebido a tentativa dela de usá-lo como banco ambulante. Passado algum tempo, Han Fong enfim chegou ao lugar que queria. Valdemar, o mercadão da cidade e o maior do lado leste. Quando a Era do Gelo bateu a porta, o local foi completamente limpo de uma hora para outra, sem ninguém saber quem fez aquilo. Han Fong decidiu que precisava abastecer tudo antes que o fim chegasse. Usando a internet, Han Fong achou um manual de sobrevivência para o apocalipse gelado. Lá tinha uma lista com itens essenciais: comida, casacos térmicos, remédios e tudo mais. Só que havia um problema. Han Fong não tinha grana suficiente para comprar tudo que estava listado. Isso o deixava encurralado. Mesmo com o poder de cultivar alimentos, do que adiantava se não tivesse sementes ou comida para começar? Ele estava irritado de novo. Começou a praguejar tudo que vinha na cabeça. Foi aí que ouviu um som conhecido no celular e pegou para ver. Ao ler a mensagem, levou um susto daqueles. Era uma notificação sobre crédito pessoal. Como o score de Han Fong era excelente, ele podia pegar um empréstimo na hora. Quando viu isso, uma ideia genial surgiu em sua mente. Ele começou a baixar todos os apps que ofereciam empréstimos. Sorriu satisfeito, pois sabia que tinha várias formas de conseguir dinheiro e que não precisaria pagar nada depois do apocalipse. Afinal, dinheiro seria só papel. Enquanto isso, pelas ruas, alguém deu um chute violento numa lata. A responsável era ninguém menos que Hyuna. Ela estava furiosa com o tal puxa-saco. Ainda acreditava que Han Fong, sendo só mais um dos seus vários fãs idiotas, não teria coragem de ignorá-la. Como ele ousava rejeitá-la daquele jeito? Um fracassado que nem carro tinha. Hyuna jurou nunca mais ser boazinha com ele. Mas nesse instante, uma buzina a fez pular de susto. Quando virou o rosto, viu um carro encostar ao lado. A janela do SUV desceu e quem estava lá dentro? Han Fong, que ainda acenou para ela na maior cara de pau. Ela ficou em choque. Hyuna não podia acreditar na cena. Será que aquele SUV era mesmo do Han Fong? É, comprei agora há pouco, ele disse sorrindo. Explicou que seu pai estava indo muito bem nos negócios nos Ilelpaderen e mandou uma grana para ele algumas horas atrás. Inclusive, tinha acabado de deixar o pai no aeroporto. Hyuna ainda tentava processar aquilo tudo. Ao perceber que Han Fong era uma carteira ambulante de luxo, a atitude de Hyuna mudou totalmente. De repente ficou sensível, emocionada, chorando e pedindo desculpas. Disse que se sentia mal por ter chamado Han Fong para sair justo quando ele ia buscar o pai. Fez até carinha triste, enxugando as lágrimas falsas com pose de vítima. Ela se fez de vítima, dizendo que Han Fong estava tão distante que achou que ele iria deixá-la, sua melhor amiga. Que inocente! A atitude de Han Fong mudou na hora. Agora ele estava mais seguro, mais charmoso. Puxou Hyuna pela cintura, segurou seu queixo com carinho e disse: "Por que eu deixaria você, Hyuna? Você é a pessoa mais importante da minha vida." Mais uma vez, aquele sorrisinho safado apareceu no rosto dele, revelando quem ele era de verdade. E a cena continuou, como se fosse digna de um prêmio de atuação. Hyuna fingiu timidez, desviou o olhar para o chão e disse que também achava Han Fong muito especial. Depois sugeriu que eles fossem ver um filme e jantar em um lugar chique. Então, levantou a cabeça e quis saber o que ele achava da ideia. Mas para surpresa dela, Han Fong já tinha ido embora. Ué? Cadê ele? O som vindo de trás fez ela se virar. Lá estava Han Fong colocando caixas no fundo do SUV. Explicou que ainda tinha que levar tudo pro andar de cima e por isso hoje não dava. Estava completamente ocupado com suas tarefas. Mesmo chateada com a resposta, Hyuna manteve a pose e perguntou com educação: "Por que comprou tanta coisa assim? O que tem dentro das caixas?" Han Fong respondeu tranquilamente que era só umas coisinhas que ele gostava. Só isso. E então, animado, disse que havia comprado um presente especial para ela.
e que a chamaria quando tivesse tempo livre. Aquilo deixou Hyuna radiante. Ao se virar para sair, comentou que mal podia esperar pelo presente. Também disse que estava indo para casa. Han-fong, com um tom leve, respondeu que era melhor ela ir mesmo. Assim que virou as costas, Hyuna voltou a ser quem realmente era. Estava satisfeita, achando que tinha se dado bem e garantido mais um trouxa ao seu dispor. Já Han-fong, com um olhar gelado, pensava que de jeito nenhum podia deixar Hyuna descobrir sobre seu esconderijo secreto. Aquilo era sua única chance de sobreviver ao apocalipse. Ele mal podia esperar para transformar a vida dela num verdadeiro inferno quando o caos começasse. Ela e aquele cara que causaram sua morte. A expressão de Han-fong ficou sombria, como a de um ceifador prestes a agir. A verdade é que ele já estava começando a torcer pelo apocalipse. Por isso, Han-fong se preparou bem antes. Precisava acumular comida suficiente, mas sem levantar suspeita dos vizinhos. Por isso, embalou tudo em caixas discretas e os itens mais delicados, como remédios, ele só transportava à noite, quando ninguém podia vê-lo. Com isso resolvido, o próximo problema era a energia. Assim que o apocalipse começasse, a rede elétrica seria um caos. Então, Han-fong garantiu um gerador com combustível para durar pelo menos um ano. E não parou por aí. Sabia que o aquecimento pararia também, então adaptou sua casa com aquecimento próprio e reforçou portas e janelas para aguentar o frio extremo. Ele até separou um cômodo inteiro só para guardar todos os suprimentos. Quando tudo ficou pronto, o calendário marcava 14 de julho, ou seja, o dia seguinte seria o começo de tudo. Chegava o momento de finalmente descobrir o que seu poder era capaz de fazer. Han-fong tinha plena noção de que não bastava só estocar comida. Ele teria que aprender a usar seu dom para sobreviver ao que estava por vir. Ele precisava de algo que funcionasse a longo prazo e a única chance estava no mistério do seu poder de controlar plantas. Essa era sua última aposta. Han-fong cozinhou a soja que tinha cultivado e decidiu experimentar para ver se era segura. Segurando a colher com hesitação, olhou fixamente para os grãos. Não fazia ideia do que poderia acontecer se comesse aquilo. Mas Han-fong sabia que se não tentasse, jamais descobriria. Com uma habilidade tão imprevisível, era difícil entender como ela funcionava. Respirou fundo e deu uma mordida. Para sua surpresa, era perfeitamente comestível. E não só isso. O gosto era igualzinho ao da soja comum. Estava tão saborosa que, sem perceber, ele já tinha devorado metade do prato. Depois de confirmar que conseguia gerar comida, a próxima missão era entender como seu dom realmente funcionava. Até aquele momento, só havia testado com soja. Abriu a geladeira, agora completamente lotada de alimentos variados, e decidiu tentar usar seu poder com outras plantas também. Era hora de expandir os testes? O tempo foi passando e quando viu, o dia já tinha acabado. Han-fong mal conseguia manter os olhos abertos. Quando finalmente conseguiu levantar, percebeu que estava segurando um vegetal fresco. Sentia a cabeça girar e o corpo exausto. Ao seu redor, tudo estava coberto por vegetais e por uma substância preta, como se fosse terra espalhada. Parecia que aquele poder exigia muito dele, tanto física quanto mentalmente. Para recuperar as forças, decidiu terminar de comer o prato de antes. Enquanto comia, sentia uma satisfação interna com tudo que tinha aprendido até agora. Olhando para sua mão direita, Han-fong refletia sobre o quanto já havia evoluído com aquela habilidade. Antes de desmaiar, Han-fong tentou usar sua habilidade em várias plantas. Algumas não reagiram, outras brotaram e viraram plantas adultas, como o caso das sementes de soja, e teve aquelas que simplesmente explodiram na sua cara. O curioso foi que depois da explosão, viraram um material super leve parecido com carvão. Vendo isso, Han-fong resolveu aquecer o tal material. E voilá, ele percebeu que funcionava como carvão normal, o que o deixou muito satisfeito. Agora, manter-se aquecido não seria mais problema? Depois disso, ele testou várias vezes, mas quase nenhuma deu certo. Porém, Han-fong começou a notar um padrão. Quando mantinha a calma e foco, algo acontecia. Então passou a se concentrar melhor ao ativar o poder. Para sua surpresa, um brócolis fresquinho cresceu na palma de sua mão. Foi aí que Han-fong desmaiou na hora. De volta ao agora, ele refletia. Ainda não entendia totalmente o padrão, mas sentia lá no fundo que existia alguma lógica por trás daquilo.
Com alguma noção do gatilho, Han Fong deixou os brócolis sobre a mesa e se sentou em posição de lótus, tentando meditar. Se imaginou no meio da natureza pelado, integrando corpo e mente com o ambiente. Ao abrir os olhos devagar, viu que tinha funcionado. Era como suspeitava. A habilidade parecia estar ligada à consciência. Ele não sentia sua energia sendo drenada e o brilho verde parecia mais intenso e tranquilo. Decidiu então testá-la com uma carne fresca e suculenta. Com a mão verde reluzente, pegou o pedaço de carne esperando que crescesse. Mas nada aconteceu. Tentou meditar segurando-a de novo, ainda sem resultado. Aí ele se lembrou das duas cores que sentiu ao meditar e percebeu que nem tinha testado a luz vermelha. Resolveu então fechar os olhos e se concentrar para invocar o brilho avermelhado. Vários minutos passaram, mas não rolava nada. Até que finalmente a luz vermelha apareceu e envolveu toda a carne. Poucos segundos depois, um cheiro bizarro tomou conta do lugar. Ao abrir os olhos, Han Fong sentiu um nojo absurdo. A carne estava com uma aparência horrível e o fedor dava vontade de vomitar. Ele jogou a carne fora, mas depois a curiosidade venceu e ele voltou para ver no que aquilo tinha virado. Han Fong ficou meio desapontado. Ao olhar mais de perto, parecia que a carne estava cozida ou quase podre, algo assim. Ele pensou, é só isso que essa luz vermelha faz? Esquenta a carne? Não pode ser só isso. A aparência da carne dava-se a impressão de que ela havia passado por algum tipo de decomposição. A palavra decomposição fez acender uma ideia na cabeça de Han Fong. Ele pegou alguns grãos de soja com a mão direita, com a esquerda segurou a carne com a luz vermelha e ativou a luz verde. Pensou se seu palpite fazia sentido? Talvez a verde fosse evolução e a vermelha, a quebra da matéria. E se misturasse as duas? Assim que tentou, Han Fong ficou pasmo. Os olhos quase saltaram. A carne pequena e sem valor aumentou de tamanho quase 5 vezes e virou um corte premium. Han Fong ficou em choque com o resultado. Ele tinha fundido as luzes sem saber o que aquilo causaria. E o mais doido, os grãos de soja haviam sumido. Será que se fundiram com a carne? Han Fong inspecionou bem, cheirou, provou. A carne era legítima, com textura, cheiro e gosto reais. E parecia até mais fresca do que carne de mercado. Empolgado, tentou de novo, mas dessa vez estragou tudo e ficou batendo no chão frustrado. Cansado, pensou que deixaria para entender aquilo depois. Olhou para as mãos brilhantes e concluiu que o dia tinha rendido bem, descobriu mais um pouco sobre seu poder e tinha certeza, se dominasse aquela habilidade, seria o cara mais poderoso do mundo nesse novo apocalipse. Mas então, enquanto devaneava, um pensamento travou tudo. Ele havia esquecido das armas. Imediatamente, Han Fong guardou toda a comida na caixa. Enquanto arrumava, viu pela janela, começou a nevar. Era isso! Estava acontecendo! O apocalipse finalmente tinha começado. Depois disso, vestindo roupas quentes, Han Fong andava pelas ruas, pensativo. Em poucas horas, tudo estava coberto de neve. Ele sabia que, em uma semana, as temperaturas cairiam abaixo de 45 graus. Enquanto isso, as pessoas ao redor achavam a neve divertida. Não sabiam o que vinha pela frente. Mas Han Fong não estava nem aí. Ele precisava de uma arma. E mesmo que fosse ilegal, nem comprando ele conseguiria uma. Não tinha contato nenhum. Foi quando uma voz aguda cortou o silêncio. Ela vinha de um jovem com um estilo de roupa bem chamativo. O cara parecia um exibido sem função, sempre andando por aí sem rumo. Era conhecido como o Sem-Teto Joe, mas seu verdadeiro nome era Leslie. A galera chamava ele de Irmão Lee. Ele morava na mesma área que Han Fong. Diziam que ele era envolvido em grandes obras e conhecia todo mundo, mas na real, ele nem tinha um trampo fixo. Sempre fingia que estava ocupado com algo importante. O diferencial é que ele tinha conexões com figurões e até gangues. Por isso, Han Fong pensou nele. Era o único que talvez conseguisse uma arma. Então, nervoso, Han Fong chamou seu nome e acenou. Quando Leslie virou para ver quem era, estava com cara de poucos amigos, como se tivesse sido interrompido em algo muito sério. Perguntou se conhecia Han Fong. Han Fong explicou que já se encontraram antes e moram na mesma vizinhança. Leslie fingiu desinteresse e disse que andava ocupado demais para lembrar. E aí, o que você quer? Han Fong olhou para os lados, certificou-se de que estavam a sós e chegou mais perto.
No ouvido de Lezi, sussurrou perguntando sobre armas de fogo. Lezi se espantou e quis saber o motivo. Hanfong ficou calado um tempo, se sentindo mal de contar. O silêncio fez Lezi imaginar o pior. Achou que Hanfong queria fazer besteira, aconselhou-o a não se meter com coisa perigosa. Mesmo tendo contatos, não ajudaria em algo assim. Mas Hanfong se justificou rápido. Disse que não era isso que ele estava pensando, só queria algo para se proteger. Um flashback mostra Hanfong indo trabalhar de bike quando um velho o cuspiu. Hanfong exigiu desculpas, mas levou outro cuspe. Ficou furioso e bateu no velho. O homem prometeu vingança e voltou no dia seguinte com uma gangue para espancar Hanfong. Desde então, toda vez que o encontravam, ele apanhava feio. Sua vida virou um inferno. Hanfong nunca se sentiu tão humilhado. Por isso precisava de uma arma. Ver Lezi ficando tão bravo foi uma surpresa. Hanfong nem acreditava que a desculpa tinha colado, ainda mais daquele jeito. Lezi segurou seu ombro e mandou ele parar de falar, Arão. A partir dali, Lezi se declarou seu protetor, garantiu que cuidaria disso. Disse que precisavam pegar um ônibus. A Mercedes dele estava na oficina. Hanfong nem ligou, já esperava por isso. Apesar de Lezi gostar de bancar o importante, ele tinha um bom coração. Hanfong então mostrou as chaves do seu SUV e falou para Lezi relaxar, pois ele tinha carro. Lezi ficou de cara. Logo depois estavam dentro do SUV e Lezi estava impressionado. Não achava que Hanfong tivesse grana? Pegou o celular e começou a postar fotos, se exibindo como se o carro fosse dele. Um tempo depois, chegaram ao destino. O frio já tomava conta da cidade. A galera fazia fogueiras nas ruas. Quando Lezi desceu do carro, foi cercado. Todo mundo queria saber o que ele estava fazendo ali. E aquele SUV? Quanto tinha custado? Lezi respondeu na maior calma. Uns 700 mil. Hanfong ficou boquiaberto com a cara de pau. O cara estava se achando dono do carro na frente do verdadeiro dono. Ao entrarem, o chefe, sentado no sofá, perguntou o que Lezi fazia ali naquela hora. Lezi ficou tenso, então ofereceu um cigarro para o chefe Lu. Depois apresentou Hanfong, dizendo que ele queria uma arma. Lu olhou para Hanfong com um olhar que gelou a espinha. Sério? Uma arma comum? Achei que fosse algo interessante, disse ele, rindo com desprezo. Então mandou um dos seus homens, Shang-Zi, entregar uma arma a Hanfong. O preço era 6 mil. Lu falou do modelo. Hanfong, ainda nervoso, perguntou se podia ser algo mais longo com mira. Lu parou e olhou fixamente para ele. Hanfong começou a suar frio. Um berro tomou conta do ambiente. Você quer um rifle de precisão? Acha que isso aqui é loja de brinquedo? Lu ficou bravo. Ou aceita esse ou nada feito. Lezi, percebendo a tensão, correu até ele e começou a contar a triste história de Hanfong. Havia um papo sobre a ex-mulher de Hanfong ter 3 filhos que não eram dele. Quando o chefe Lu soube de tudo mais tarde, ficou completamente irado e bateu com força na mesa. Ele se indignou com o fato de uma esposa poder ser tão desprezível. Criar filhos de outro homem como se fossem do próprio marido era revoltante. A partir daí, Hanfong começou a ligar os pontos. Subitamente, o chefe Lu teve uma mudança de postura. Disse que garantiria que Hanfong recebesse um rifle de precisão. Hanfong, por sua vez, não conseguia aceitar como essas histórias claramente inventadas convenciam as pessoas. Mesmo assim, ele agradeceu a Lu. O chefe pediu a Shanzi que conseguisse um fuzil semi-automático para ele. Além disso, ele deu a Hanfong uma arma já municiada. Esse gesto pegou Hanfong de surpresa. Ele não esperava tanta generosidade vinda do chefe Lu. Ainda meio tenso, comentou que um amigo seu, que trabalhava para o governo, havia avisado que o clima extremo causaria falta de alimentos e produtos, então era bom se preparar antes. O chefe Lu duvidou no início, mas ao ver a seriedade no rosto de Hanfong, começou a considerar a possibilidade. Disse que entendeu o recado e mandou que saíssem de sua vista. Só a presença de Li já era o suficiente para tirá-lo do sério. Do lado de fora, Hanfong e Lizzie andavam juntos. Li se gabava, dizendo que lidou com tudo com perfeição. Se não fosse por ele, Hanfong estaria perdido. Além disso, como o chefe Lu estava de bom humor, talvez aceitasse até um pedido absurdo como um canhão. Hanfong agradeceu a Li e, para mostrar sua gratidão, prometeu comprar uns cigarros para ele no caminho. Mas Li, como sempre, respondeu dizendo para não se preocupar com isso. Ele não queria cigarro nenhum.
Fazia aquilo porque gostava de ajudar, mas se Han Fong fizesse questão, preferia Haze, já que outras marcas o deixavam tossindo. Mesmo sendo caro, ele devolveria o valor assim que recebesse o pagamento do trabalho e ainda levaria Han Fong para relaxar numa sauna. Han Fong apenas ignorou quando ele voltou a se exibir como de costume. Han Fong mergulhou em seus próprios pensamentos. Agora que armas e mantimentos estavam garantidos, ele se considerava preparado para o início do apocalipse. O próximo passo era entender sua habilidade. Se conseguisse dominá-la, suas chances de sobreviver aumentariam muito. Mas naquele instante, ele escorregou no gelo, girou para trás e viu seu sapato sair voando. Han Fong caiu com tudo, segurando o pé, sentindo uma dor insuportável, como se estivesse quebrado. Com dificuldade, entregou as chaves do carro a Leze e pediu que o levasse para o hospital. Lee, nervoso, respondeu que não tinha carteira e não podia dirigir daquele jeito. Mesmo assim, Lee ergueu Han Fong com esforço. Parecia que tinha comido pimenta pura e podia desmaiar a qualquer instante. Já Han Fong estava chocado com a situação. Disse a Leze para chamarem um táxi logo. Enquanto isso, a nevasca lá fora ficava ainda pior, tornando tudo mais gelado a cada instante. As paredes externas do hospital estavam congeladas. Lá dentro, uma enfermeira do turno da noite observava o tempo piorar com preocupação. O telefone tocou e ela foi atender. Seu visual não deixava a desejar nem para a famosa Lee Hyuna. Foi chamada com urgência para o saguão, pois algo grave havia acontecido. Enquanto isso, Han Fong havia feito um raio-x e confirmou o pior. A perna estava realmente quebrada. Após analisar os exames, o médico concluiu que havia uma fratura estável na tíbia direita de Han Fong. Ele então garantiu que o tratamento seria iniciado logo, então Han Fong não precisava se preocupar com isso. No entanto, ele teria que permanecer sob observação por mais 1 hora antes de receber a medicação e poder ir para casa. Na sala de espera, Han Fong observava a imagem do raio-x, confuso sobre o momento exato do acidente. Pensava em quando aquilo poderia ter acontecido. Talvez pouco antes do apocalipse começar, foi quando Lee ligou, dizendo que tinha que sair para resolver alguns assuntos, mas que se Han Fong precisasse de ajuda, bastava ligar. Han Fong respondeu com um gesto positivo e pediu que ele se cuidasse. Com um suspiro profundo, olhou ao redor e viu o hospital movimentado. Muitas vítimas da nevasca e da queda brusca na temperatura. Os corredores estavam cheios de macas de emergência, mostrando como a situação do lado de fora era crítica. Olhando para todos os lados, Han Fong se perguntava quanto tempo ainda esperaria pelos remédios. Mas então, algo chamou sua atenção de forma abrupta. 2 melões saltitantes surgiram no campo de visão dele, o hipnotizando. Aquele par exuberante pertencia à enfermeira Jean, chefe do setor de enfermagem, que naquele momento examinava um paciente em estado grave. Após verificar os sinais vitais dele, pediu que outra enfermeira aplicasse uma dose extra de glicose em 10 minutos. Se os batimentos caíssem abaixo de 80, que aplicassem epinefrina imediatamente. No outro lado do corredor, Han Fong observava a chefe de enfermagem com um certo rubor no rosto. Além disso, ela demonstrava grande competência, sempre tratava bem os pacientes e não aparentava carregar ressentimentos. E claro, era lindíssima, um rosto delicado e um corpo muito bem cuidado. Tudo parecia a favor dela. No entanto, ela também era bastante alheia ao próprio charme e ao que acontecia ao redor. Sua atitude a colocava em situações delicadas, e o pior era que ela parecia nem notar. Han Fong percebeu isso de imediato, e não era o único. Um senhor ao lado o chamou, alegando urgência. A enfermeira Jean prontamente correu até ele, mantendo a gentileza. Pediu desculpas pela demora e explicou que estavam com poucos profissionais naquele momento. Disse que voltaria em breve para verificar melhor, mas o idoso disse que suas costas doíam e que a dor só aumentava. Sem que ela percebesse, o velho começou a gravar por baixo do uniforme com o celular. Ele pediu que a enfermeira examinasse o local da dor. Jean, sem desconfiar, pediu desculpas novamente e disse que precisariam fazer um raio-x para entender melhor. Como um típico tarado, o velho insistia para que ela checasse ali mesmo. Então, de forma repentina, ele puxou a cintura da enfermeira com força. Ela ficou visivelmente desconfortável com a atitude. Disse que o médico residente faria o exame, mas o velho, encorajado,
Passou as mãos na direção do quadril dela, com a intenção clara de abusar. O momento estava prestes a explodir, mas foi nesse exato instante que algo foi lançado em direção ao velho. Um segundo depois, pá! Ele já estava caído no chão, grunhindo de dor. Vendo aquilo, a enfermeira Jean perguntou se o senhor estava bem, mas Hanfong apareceu, dizendo que havia se atrapalhado com as muletas. Era a primeira vez que usava, explicou. Logo em seguida, Hanfong se abaixou e pegou o celular do homem, dizendo que queria verificar se tinha quebrado. Isso deixou o velho alarmado, que exigiu que Hanfong não encostasse no aparelho. Mas já era tarde. Hanfong já estava olhando para a tela. Sua expressão ficou pesada e uma aura sombria pareceu envolvê-lo. Ele nem percebeu que as ataduras da perna haviam se soltado e caído. Tudo estava do jeito que ele imaginava. Aquele velho nojento teve a ousadia de filmar por baixo da roupa da enfermeira e ainda passar a mão nela ali na frente de todo mundo. Hanfong mostrou o vídeo ao velho e exigiu uma boa desculpa para não chamar a segurança e a polícia. Disse que o velho que desaparecesse da sua frente e esquecesse o celular. E se ousasse aparecer de novo, Hanfong jogaria tudo na internet. O velho rangeu os dentes, mas não teve reação. Apenas virou e saiu correndo o mais rápido que suas pernas velhas permitiam. Foi embora feito um maluco. A enfermeira Jean ainda tentou chamá-lo, surpresa com a velocidade. Mas ele não estava com dor nas costas? Perguntou confusa com tanta agilidade. Hanfong ficou pasmo, boquiaberto, sem saber o que dizer. Será que era possível alguém ser tão inocente assim? Ele então mostrou à enfermeira as provas do que tinha acabado de acontecer. Ela ficou completamente surpresa. Não conseguia entender como não percebeu nada. Han entregou o celular nas mãos dela, dizendo que cabia a ela escolher apagar o vídeo ou chamar a polícia, o que a deixasse mais confortável. Mas, de agora em diante, ela precisava tomar mais cuidado com pessoas como aquele velho safado. Ouvindo isso, a enfermeira Jean abriu um sorriso radiante e agradeceu a Hanfong. Então, aproveitou para perguntar sobre a condição da perna dele. "Seu tornozelo não está machucado!" disse, fazendo com que um arrepio percorresse a espinha de Hanfong. Ele tinha esquecido completamente da dor. A adrenalina o havia distraído totalmente. Poucos segundos depois, os gritos de dor de Hanfong ecoavam pelo corredor. A enfermeira Jean enfaixava a perna dele com habilidade. E mesmo sorrindo, perguntou se ainda doía. Hanfong, tentando manter a pose, disse que não sentia mais nada. Agradeceu sinceramente. Ela então garantiu que jamais deixaria algo assim acontecer novamente. Hanfong apenas aconselhou que ela prestasse mais atenção ao redor e que tudo daria certo. Mas quando levantou a perna machucada para aproveitar a vista daqueles melões, percebeu algo inacreditável. Ela continuava distraída como sempre. Mal parecia notar o que estava acontecendo. Mesmo tendo acabado de dizer o contrário, foi então que outra enfermeira a chamou. A enfermeira Jean precisava ir atender em outro setor. Antes de sair, pediu que Hanfong não se esquecesse de retornar em uma semana para reavaliar o tornozelo. "Uma semana, hein?" pensou ele. "Aposto que não vou vê-la de novo." Com isso na cabeça, pegou suas muletas, se levantou e deixou o hospital para trás. No dia seguinte, a tempestade de neve ficou ainda mais intensa. Estava quase impossível dar sequer uma volta do lado de fora. Todos os canais de TV foram interrompidos para transmissões emergenciais, informavam que o país inteiro sofria com o mesmo clima extremo e que o cenário em outros lugares do mundo também não era diferente. Especialistas de 46 países se reuniram na ONU para discutir essa anomalia, mas uma coisa era clara. Segundo os especialistas, a tempestade não se prolongaria por muito tempo. Por isso, era recomendado seguir as orientações do governo e evitar fazer estoque de mantimentos ou espalhar boatos. Porém, Hanfong, tomando um vinho caro em seu AP enquanto ouvia os alertas, achou típico do governo querer evitar o pânico geral. Se não tivesse vivido tudo de novo, talvez até acreditasse naquelas mentiras descaradas, mas desta vez ele estava pronto. Já tinha estocado tudo o que precisava. Sua casa estava fortificada contra invasores e o sistema de aquecimento era independente. Não precisava se preocupar com sobrevivência tão cedo. Foi então que o celular vibrou, tirando Han de seus devaneios. Ele entrou no grupo de bate-papo dos moradores do condomínio. A maioria parecia satisfeita com a pausa forçada.
sem trabalho ou escola. Mas uma mensagem específica pegou Hanfong de surpresa. Um tal de pessoa misteriosa mandou um aviso no grupo. O apocalipse da Era do Gelo estava prestes a começar. Hanfong arregalou os olhos, se perguntando como aquela pessoa sabia. Algo o fez ficar atento. Enquanto isso, os administradores do prédio estavam sendo pressionados pelos moradores para limpar a neve. Mesmo com 20 graus lá fora, vários queriam sair com seus carros e ir ao mercado comprar comida. O chat, numa interface 3D animada, virou uma bagunça. Todos discutiam sobre como e quando fazer compras, já que ninguém sabia quando a nevasca acabaria. A galera cobrava que a equipe de gestão aparecesse e resolvesse a situação. Reclamavam por estarem pagando taxas, mas a neve não era retirada. Vendo o clima tenso, os administradores pediram desculpas e disseram que não havia como lidar com isso naquela intensidade de neve. Mas ninguém se acalmava. Afinal, de que adiantava pagar se nem um problema desses eles conseguiam resolver? Muitos começaram a exigir reembolso. Em meio ao caos, Hanfong ria por dentro. Para ele, aquilo tudo era inútil. O problema era muito maior que a capacidade humana. Um morador tentou acalmar os ânimos. Disse que com uma nevasca tão forte, mesmo que limpassem agora, em poucas horas tudo estaria coberto de novo. Ele sugeriu que todos se unissem e fizessem a limpeza em conjunto. Se tivessem feito isso desde o início, já estariam livres. Reforçou que os funcionários também eram humanos, iguais a todos. Ninguém ali poderia mudar a força da natureza. E perguntou se aquilo tudo não era só um jeito de descontar frustrações. Alguns moradores retrucaram, perguntando por que ele os estava repreendendo. Será que ele trabalhava para o condomínio? Afirmaram que estavam pagando justamente para situações como essa. Por que deveriam ajudar? O homem dos óculos respondeu que não falava em nome de ninguém. Apenas estava sendo racional. E além disso, pegar o carro e ir ao mercado era inviável. E mesmo que limpassem as ruas do condomínio, quem garantia que o resto da cidade também estaria acessível? Os outros então perguntaram o que ele sugeria. E ao ser questionado, ele ficou animado. Sugeriu que fossem a pé até o mercado. Se todos topassem, ele mesmo lideraria a equipe com os administradores para abrir caminho. Foi nesse instante que Hanfong reconheceu o homem dos óculos. Era Jang. Se a memória não falhava, na vida passada ele era um cara animado. E pronto, era só isso que lembrava dele. Mas aí outro usuário interrompeu e disse que a questão era simples demais para tanta confusão. Quem quisesse sair, que limpasse. Quem não quisesse, que ficasse quieto. Ficar horas brigando por causa de neve era perda de tempo total. A maneira como ele tratou o assunto mostrava total desinteresse. Logo depois, ele saiu do grupo tão rápido quanto entrou, deixando todos sem reação. Após alguns segundos em silêncio, outro membro se manifestou dizendo que também ajudaria. Ele queria agilizar a limpeza porque precisava encontrar seu grande irmão para tratar de um negócio milionário. Na mesma hora, Hanfong soube de quem se tratava. Só existia uma pessoa com aquele jeito de falar. Lee! Depois que Lee se ofereceu para ajudar, outros também resolveram sair e contribuir com a remoção da neve. Quando a conversa estava quase no fim, uma nova mensagem chamou a atenção. Uma garota também queria ajudar, mas comentou que estava meio fraca fisicamente. Ela disse ainda que estava gripada havia 2 dias, mas como o irmão Jang havia dado o exemplo, queria dar sua contribuição também. Hanfong, que já conhecia bem a malícia por trás desse usuário, ficou se perguntando se ela realmente pretendia aparecer. Quando o nome Riona foi mencionado, todos os seus fãs no grupo se ofereceram para ajudar também. Muitos homens decidiram que não podiam deixar a deusa do grupo trabalhar sozinha. Ela precisava descansar e cuidar da saúde. Riona agradeceu a todos pela consideração. Já que insistiram tanto, ela disse que aceitaria a ajuda. Hanfong saiu do chat, indignado com a encenação da vadia. Mesmo assim, não podia negar que Riona era especialista em ganhar os outros com sua lábia. Até ele já tinha caído uma vez, e como se adivinhasse, ela mandou uma mensagem para ele naquele instante, perguntando o que ele andava fazendo. Lembrou ainda que ele havia prometido procurá-la e que estava esperando por isso. Logo em seguida, pediu um favor a Hanfong. Queria que ele fosse buscar suprimentos. E para completar, mandou uma selfie provocante com pouquíssima roupa, mesmo com um frio absurdo. Hanfong entendeu logo o jogo. Era mais uma das estratégias clássicas dela para fazer seus fãs obedecerem. Ele pensou em como responder
e a resposta parece que não agradou. A reação de Riona foi explosiva. A resposta atravessada de Hanfong foi demais até para ela. Era o terceiro dia de nevasca, com os termômetros marcando 20 graus. Apesar disso, como ainda havia aquecimento central e internet funcionando, todo mundo levava a vida normalmente, como se nada tivesse mudado. Já Hanfong, no segundo dia, estava entediado até a alma. Assistia vídeos sem parar há 3 dias. O maior desafio dele naquele início de apocalipse era aguentar a solidão. E com a perna quebrada, tudo era ainda pior. Ia demorar pelo menos 1 mês para se recuperar. Sem ter o que fazer, continuou vendo vídeos aleatórios, até que um chamou a atenção. Sobre regeneração? Era sobre um paciente que pulou do 15º andar. Os médicos costuraram os ferimentos e descobriram que os órgãos internos estavam danificados, mas os ossos começaram a se recuperar sozinhos. Essa história absurda fez Hanfong ter uma ideia. Lembrou que possuía uma habilidade ligada ao crescimento. Por que não pensei nisso antes? Falou em voz alta. Então ativou sua energia verde, colocou a mão sobre a perna e tentou concentrar seu poder de cura ali. Jogou toda sua energia no experimento. Quando a luz verde sumiu, ele ficou esperando por qualquer resultado, mas nada aconteceu. Vendo que não teve efeito, deitou no sofá desanimado. Tinha achado que ia se curar rapidinho. De repente, foi invadido por um sono pesado. Bocejou uma vez e apagou. No meio daquele torpor, ele começou a sonhar. Estava usando roupas tribais e montado numa cabra selvagem. E parecia estar viajando com um rebanho inteiro de cabras, algumas até voando. Hanfong cavalgava como um louco, batendo com um chicote e rindo como um maníaco. O rebanho o seguia correndo pelo chão e pelo céu, acelerando cada vez mais. Mas a cabra dele parecia não estar gostando muito daquilo. Num momento de fúria, ela o lançou longe, fazendo-o voar até cair com um baque seco no chão. Ele sentiu o impacto no tornozelo e a dor foi absurda. Tinha certeza que havia quebrado de novo. Enquanto tremia de dor, incapaz de se mexer, viu a cabra se aproximar lentamente. Ao notar seu sofrimento, ela começou a lamber o tornozelo ferido. Mesmo achando aquilo nojento, Hanfong fez carinho na cabeça dela como forma de agradecimento. Mas isso só deixou a cabra ainda mais incomodada. A cabra estava claramente irritada, com uma expressão zangada enquanto encarava Hanfong. Então, esticou sua língua vários metros, enrolando-a na perna dele. Levantou a perna ferida no ar, separando as pernas de Hanfong, que gritou em pânico. Em seguida, a língua da cabra brilhou em verde e começou a pingar saliva sobre a perna machucada. Hanfong começou a sentir algo familiar. Um grito alto ecoou por todo o apartamento quando ele acordou daquele pesadelo bizarro. Ofegante, encharcado de suor como se tivesse corrido uma maratona, ele tentava entender o que aquilo tudo significava. Que sonho maluco foi esse? E por que eu estava montado em cabras de todos os animais? O que elas iam fazer comigo? Nesse momento, seus olhos se arregalaram ao perceber algo muito estranho. A mesma sensação do fim do sonho estava voltando. E então, sua atenção se voltou para o tornozelo lesionado, que agora estava envolto por uma chama verde. Ainda surpreso, Hanfong começou a retirar cuidadosamente as ataduras. Quando terminou, não conseguia acreditar no que via, ou no que sentia. A dor tinha desaparecido completamente. A cura foi total. Será que essa luz verde age enquanto eu durmo? Essa dúvida virou obsessão. Ele precisava testar. Não podia depender só do acaso. Precisava entender, controlar, dominar. Então, tomado por uma mistura de medo e curiosidade, ele caminhou até a cozinha, pegou uma faca simples, daquelas de cortar legumes, olhou para o próprio dedo e hesitou. Suava frio, sua mão tremia, mas se quisesse sobreviver nesse novo mundo, um mundo que estava desabando, precisava correr riscos. Fechou os olhos e fez um pequeno corte. Instantaneamente, o sangue escorreu, intenso! E logo em seguida, a energia familiar surgiu. A luz verde! Ela se espalhou pelo corte como uma brisa quente e reconfortante, envolvendo todo o dedo. O sangramento parou, a pele se fechou e naquele instante, Hanfong sorriu. Não de alegria, mas de certeza. Aquele poder era real. E agora era dele. Do lado de fora do prédio, a vida seguia de forma muito menos mágica.
A nevasca não dava trégua. Os moradores limpavam neve com pás improvisadas, lutando contra a natureza. Entre eles, finalmente se revelou o verdadeiro rosto do homem conhecido no chat 3D como Homem de Óculos. Jiangshu, jovem, gentil, com o mesmo brilho nos olhos de alguém que ainda acredita no coletivo. Ele agradeceu o esforço de todos com seu sorriso leve, apesar do caos ao redor. Zhang também se dirigiu a um senhor conhecido por todos como Tio Lou, um dos moradores mais antigos. Agradeceu por ele estar ali, ajudando, mesmo com a idade avançada. Mas o velho apenas deu uma risadinha, dizendo que quem merecia crédito eram os dois jovens ao seu lado, os irmãos Jin. Eles fazem tudo! Eu só finjo que ajudo! Brincou, apontando para os dois rapazes que tremiam de frio, mas não deixavam de sorrir. Gene Xinuan e Gene Xinwu, um confiante, o outro mais reservado, riram com humildade. Faz parte, né? Temos que cuidar dos mais velhos. Ficava evidente, eram gêmeos tanto no rosto quanto na boa vontade. Mas o momento foi interrompido por um barulho alto. Uma figura de vestido rosa tinha escorregado no chão congelado. Os irmãos correram para ajudar. Gene Xinan, o mais extrovertido, estendeu a mão com um sorriso preocupado e avisou: "O chão está traiçoeiro, cuidado." A mulher aceitou a ajuda, e quando o rosto dela ficou visível, todos reconheceram. Era Jin Xian, a enfermeira-chefe do hospital da cidade. Usava um jaleco rosa-choque e protetores de ouvido combinando, sempre elegante mesmo em meio ao caos. Agradeceu gentilmente aos gêmeos, elogiando a postura dos dois. Eles, educadamente, disseram que iriam limpar o caminho principal primeiro, mas que bastava chamá-los se ela precisasse. "Podem deixar que eu dou conta daqui", respondeu Jin com um sorriso. Enquanto isso, Zhang seguia conversando com Tio Lou, que agora parecia mais pensativo. Falou que a neve estava ficando pesada demais, que se não se apressassem talvez ficassem presos. E nesse comentário, algo foi despertado na memória do velho. Com um cigarro entre os dedos e o olhar distante, Tio Lou comentou que dias antes tinha visto um morador descarregando um caminhão cheio de suprimentos. Não era mudança comum. Tinha gás, fornalhas, caixas enormes. Algo me pareceu errado, sussurrou ele. Como se ele já soubesse que esse inverno ia acontecer, Zhang tentou tirar o peso da conversa. Talvez fosse só alguém se mudando ou reformando o AP, mas o velho não parecia convencido. Aquilo era preparação e da pesada, rebateu, encarando a neve que não parava de cair. Aquele cara, ele sabia. Antes que pudessem continuar, os gêmeos voltaram anunciando que o caminho estava limpo, mas logo em seguida, Wu Quan, um morador esquisito e com aparência nada confiável, apareceu agarrando os ombros dos garotos, dizendo que também queria participar das conversas. Mas não durou muito. Uma bola de neve atingiu sua nuca com força. Quem jogou foi Lu Yan, que mandou ele parar de enrolar e voltar a trabalhar. Quan gritou, dizendo que fazia tudo sozinho enquanto ela só mandava. E ela retrucou na lata, dizendo para ele não apontar o dedo enquanto falava. Isso era falta de educação. Claramente, os dois tinham um relacionamento complicado. Vendo que a discussão ia longe, os irmãos Jin se afastaram discretamente. Zhang, sempre calmo, interviu e pediu foco. O caminho estava aberto e era hora de ir ao supermercado antes que fosse tarde. Jin Xian reforçou o alerta. "Vamos nos preparar, o tempo não vai esperar ninguém." Antes de saírem, o Tio Lou voltou ao assunto do morador misterioso. "Você ainda acha que aquilo tudo era só coincidência?" perguntou. Zhang hesitou, mexeu nos óculos, pensou. Talvez seja só um paranoico se preparando demais? Disse, tentando manter o clima leve. "Ou talvez não", completou agora mais sério. "E se essa nevasca não parar?" O silêncio foi pesado, o vento lá fora parecia soprar mais forte, só para reforçar a pergunta. Zhang suspirou. "Bom, se alguém aqui tá cheio de mantimento, melhor para todo mundo, não?" O Tio Lou riu, coçando a cabeça. "Você é bom de conversa, garoto. E talvez esteja certo." O céu escurecia e os flocos de neve pareciam mais intensos. Todos abriram seus guarda-chuvas. Zhang organizou o grupo, pedindo para formarem uma fila. Sem empurrões. Voltamos em até 3 horas, vivos e bem abastecidos. E com isso, saíram juntos, desbravando o gelo como soldados indo para a guerra.
Enquanto isso, no calor silencioso de um apartamento iluminado, Han Fong dormia. Ou melhor, desmaiado de exaustão, coberto de suor, largado no sofá. Do lado de fora, o mundo congelava. Lá dentro, ele ardia. Até que batidas insistentes o despertaram. Meio grogue, limpou a barba e foi até a porta. Era Leslie, com um cigarro no canto da boca e um sorrisinho malandro. "Trouxe o que você pediu?", disse, levantando um rifle semi-automático. Na hora, o sono desapareceu dos olhos de Han Fong. "Obrigado, irmão", disse Han Fong. Leslie acenou com a cabeça. Sem isso, o velho Lu não teria conseguido se preparar? Han Fong apenas sorriu. Mas algo no semblante de Leslie mudou. Ele parecia preocupado, pensativo, e Han Fong percebeu. "Você já ouviu falar do supermercado do leste?", perguntou Leslie. "Hoje de manhã já estava completamente vazio. Alguém limpou tudo à noite." Han Fong ficou em choque, mas no fundo ele já sabia. Era o começo de novo, igual à vida anterior. Leslie se despediu recomendando que ele se agasalhasse. Han Fong agradeceu e trancou a porta. Ficou parado, refletindo. Quem seria capaz de esvaziar um mercado inteiro sem ninguém ver? Só uma coisa vinha à mente: pessoas com poderes espaciais, como nos quadrinhos, como nos romances, como nos sistemas que ele mesmo agora parecia fazer parte. "Seria possível?", murmurou. Ele olhou para sua própria mão coberta pela aura verde. Se existiam outros como ele, precisava estar pronto. Precisava entender sua habilidade, treinar, experimentar, antes que fosse tarde. Sentado no sofá com o olhar firme e o livro na mão, Han Fong fez uma promessa silenciosa: "Eu vou descobrir tudo, custe o que custar." Espalhados em sua mesa estavam cadernos rabiscados, folhas com anotações e diagramas feitos à mão. Havia esboços de vegetais, grãos, carnes, tudo estudado até o último detalhe. Han Fong tentava entender a lógica por trás da sua energia verde, mas era frustrante. Com a soja, por exemplo, sua taxa de sucesso era de apenas 1 em cada 10 tentativas. Já com carne, ele não tinha conseguido nenhum avanço desde a primeira tentativa. E ali, encarando um único grão de soja na palma da mão, decidiu tentar novamente. A energia esverdeada brilhou nos seus dedos. O grão reagiu, como se absorvesse o poder. Por um segundo, tudo parecia promissor. Mas então, uma explosão de energia o fez recuar. O grão havia se transformado em uma massa escura instável, o tal buraco negro com que ele já estava familiarizado. E dessa vez, a frustração bateu mais forte. Seus ombros cederam, a respiração pesou. Ele olhou para a mão e apertou o punho, esmagando aquela falha mutante. "Não! Eu não vou parar por aqui." O fracasso era comum, sim, mas a desistência nunca foi uma opção. Com determinação, ele jogou a substância fora e voltou a preparar outra tentativa. A noite mal tinha começado. O relógio marcava quase meia-noite, mas ele continuava ali, suando, testando, errando, testando de novo. As olheiras já marcavam seu rosto e os dedos estavam trêmulos, mas Han Fong sabia. Aquele era o preço do avanço. E, finalmente, a vitória. Um pé de soja verde, fresco e saudável brotou à sua frente. Ele caiu de joelhos, exausto, sem camisa, com o corpo encharcado de suor. Estava morto de cansaço, mas sorria. Havia conseguido. Um passo de cada vez, ele estava dominando a luz. Em sua frente, 7 plantas saudáveis e uma pilha de buracos negros. Sucesso e fracasso lado a lado. Ele começou a entender algo crucial. O poder verde exigia quantidades exatas de energia. Cada alimento tinha seu padrão próprio. Se errasse o tempo ou a intensidade, a falha era inevitável. O equilíbrio era tudo. Foi quando uma lembrança antiga veio à mente. Um velho jogo de dança virtual. Setas que se moviam na tela, exigindo precisão milimétrica. Han Fong visualizou aquilo como uma metáfora. A luz verde era como um jogo de ritmo. Cada segundo precisava ser sincronizado. Uma batida fora do tempo. E tudo ia pelos ares. Ele fechou os olhos, respirou fundo e visualizou setas, comandos, pulsos de energia. Canalizou o fluxo com o foco de quem dança na beira do abismo. E então, como num passe de mágica, perfeito! A planta surgiu, verde, viva, saudável.
Consegui! Gritou. Mas ainda havia um desafio maior: a carne. Na cozinha, colocou lado a lado uma tigela de carne crua e outra de soja. Encarou ambas. Vamos ver se você é realmente o problema? Murmurou, fixando o olhar na carne. A diferença era brutal. Carne era densa, instável, exigia muito mais energia. E quando falhava, virava uma gosma preta nojenta com cheiro de esgoto. Mesmo assim, Han Fong respirou fundo e começou o processo. Primeiro, tentou deduzir o tempo ideal de energia. Misturou luz verde e vermelha, ajustando a intensidade, calculou, mediu e errou. A carne explodiu no seu rosto, cobrindo-o de líquido preto. Era como se estivesse sendo cuspido pelo universo. Mais uma tentativa. Outra falha. Menos tempo. Fracasso. Mais energia. Mais sujeira. A cada tentativa, o caos na cozinha só aumentava. E a frustração também. Han Fong gritou, coberto até o pescoço daquela gosma escura. Por que é tão difícil? O chão estava escorregadio, as paredes pingavam e o ar fedia como um cadáver apodrecido. Mas ali, no meio daquilo tudo, Han Fong fechou os olhos e meditou. De novo, com calma. Silêncio, respiração controlada, fluxo redirecionado. Os segundos passavam lentamente. As luzes vermelha e verde pulsavam como um metrônomo. Era a hora. Ele sabia. Canalizou tudo o que tinha. E a carne começou a brilhar. E então, pela primeira vez, deu certo. Ele caiu no chão com um sorriso de vitória. Ao seu lado, uma bela peça de carne vermelha, fresca, macia e perfeita. Eu consegui. O corpo tremia. Ele não aguentava mais. A visão embaçava. Mas antes de desmaiar, sussurrou. Agora eu sei como fazer. A cena corta para a neve lá fora. O caos climático agora passava nos noticiários. A maior nevasca dos últimos 100 anos. Evitem sair. Permaneçam em casa. A voz da repórter ecoava pela sala, enquanto Han Fong dormia jogado no sofá, quase sem vida. Parecia uma marionete sem cordas. O governo fazia promessas vazias. Estamos tomando todas as medidas. Mas Han Fong sabia que tudo aquilo era mentira, que nada seria feito de verdade. Assim como no passado, era só questão de tempo até tudo desmoronar. Internet, luz, transporte, tudo pararia. Espreguiçando-se lentamente, ele se sentou no sofá. Ainda cansado, mas atento, sabia que estava no começo de algo muito maior. O celular vibrou. Era o grupo do condomínio. Vamos ver no que essa galera tá surtando agora, pensou. No chat 3D animado, o caos reinava. Alguns falavam em esperar ajuda do governo. Outros falavam em saquear supermercados. Tio Lo então entrou em cena soltando a bomba. Vocês realmente acreditam nessas notícias? Se o governo quisesse ajudar, já teria mandado comboios de suprimentos. O que está vindo são tanques. A galera surtou. Guerra! Como assim? O que a gente faz? Han Fong leu com desconfiança. Aquilo soava familiar demais, quase como um eco da sua vida anterior. Parece que as coisas vão descer a ladeira de novo. Zhang, o homem dos óculos, tentou assumir o controle. Precisamos agir por conta própria. Já tem gente sem comida. Se esperarmos ajuda, vamos morrer. Ele sugeriu que quem tivesse estoque ajudasse os vizinhos. Para provar seu ponto, se ofereceu. Vou doar metade dos meus suprimentos. Quem precisar, fale comigo. A atitude dele comoveu alguns. Mas Wu Quan, como sempre, trouxe o caos de volta. E a nossa querida Riona? Vai doar também? O chat ficou em silêncio. Riona ficou furiosa. Você tá me cobrando isso por causa daquilo? Respondeu com tom defensivo. Eu não tenho comida nem pra mim? Um de seus seguidores logo a defendeu. Por que não pede pra outra pessoa, seu maluco? Wu Quan deu de ombros. Tudo bem, mas se a gente não consegue nem ajudar quem tá do lado, então não adianta pedir união. A frase pesou, e como se fosse um estalo coletivo, um morador se levantou. Eu vou doar! Outro seguiu. E outro! Em poucos minutos, medicamentos, roupas, alimentos, até garrafas térmicas começaram a ser organizadas. No meio do apocalipse, um lampejo de solidariedade surgia. G sabia. Isso era só o começo. O homem dos óculos agradeceu em nome dos proprietários mais necessitados.
Em seguida, sugeriu eleger alguém para ser o encarregado pelos mantimentos doados, já que a quantidade era considerável. Assim foi criado um comitê provisório com o Homem dos Óculos como líder. Esse grupo emergencial cuidaria da organização e planejamento dos suprimentos coletados. Han Fong não conseguiu segurar a risada. Ele também lembrava desse momento de sua outra vida. E se sua memória não falhava, o tal comitê era só fachada para desviar os recursos dos ingênuos que acreditassem nele. Os dias passaram e, sem que notassem, já se completavam 6 dias desde o início da Era Glacial. Já era 19 de julho e os termômetros marcavam 40 léres do lado de fora. O aquecimento central havia parado por completo, vencido pelas temperaturas extremas. Todos buscavam maneiras de manter o calor corporal e evitar o congelamento. Era como reviver sua existência passada, e ainda era só o começo. A tendência era piorar cada vez mais, mas nada disso preocupava Han Fong. Seu sistema térmico individual era eficiente e duraria por muitos anos. Enquanto isso, ele se divertia jogando videogame com diversos petiscos e bebidas ao redor. Um copo de coca gelado e um pedaço de bolo chamavam a atenção. Para ele, o que estava do lado de fora era só um pesadelo distante. Até que o telefone tocou. Quando atendeu do outro lado da linha, alguém se identificou como o responsável pelo Bloco 8. Como Han Fong era dono do AP 1801 e fazia parte daquele bloco, foi solicitado que ele se dirigisse ao subsolo para ajudar a tirar a neve da entrada. E que, ao chegar, deveria assinar a lista de presença como os demais. Han Fong escutava calmamente enquanto tomava sua bebida. Mas, ao entender que teria que encarar a neve do lado de fora, se irritou na hora. Afinal, a quantidade de neve naquele momento era absurda, e tentar limpá-la manualmente beirava a insanidade. Cerca de meia hora depois, apareceu no saguão principal do primeiro andar com cara de poucos amigos. A única razão de Han Fong se juntar ao grupo de limpeza era evitar confusão com os moradores. Não queria que suspeitassem de seus mantimentos estocados. Mas ao verem a entrada coberta de neve até o alto, todos ficaram assustados com o nível do acúmulo. O esforço feito no dia anterior tinha sido inútil. Decidiram então abrir a porta primeiro para entender o tamanho do desafio. Um sujeito gordinho com cachecol laranja chamou Han Fong para ajudá-lo. Mesmo contrariado, Han Fong foi até a porta. Junto com mais 2, contaram até 3 e empurraram a porta com força. Assim que conseguiram abrir, uma rajada de vento gélido invadiu o lugar. A nevasca do lado de fora era brutal. Sem as roupas adequadas, todos teriam sofrido queimaduras de frio. O vento era tão forte que fez todos fecharem os olhos. Han Fong começou a tremer violentamente por causa do frio. Era perigoso demais ficar ali. Sair seria um convite à morte. Foi então que uma voz conhecida se fez ouvir. Sem nem precisar olhar, Han Fong soube de quem se tratava. Claro, era Lezi. Sempre com sua postura ousada, chamou todos de frouxos. Dizia que só faltava coragem para agirem. Han Fong ficou boquiaberto ao vê-lo vestido de forma leve, como se estivesse no inverno comum. Alertou Lezi que aquilo não era brincadeira. Tentaram convencê-lo a esperar a nevasca passar, mas como sempre, Lezi fez pouco caso. Tragou o cigarro com desprezo e avançou rumo à neve como se fosse um herói. Em segundos, ele desapareceu no meio do branco, abrindo um pequeno caminho atrás de si. Passaram-se menos de 30 segundos até que seus gritos por ajuda ecoassem. 2 moradores correram para resgatá-lo. Lezi foi puxado de volta para dentro com o rosto azulado e tossindo sem parar. Fecharam a porta com pressa. Han Fong, preocupado, perguntou se ele estava bem, mas Lezi tremia tanto que não conseguia responder. Diante disso, Han Fong ordenou que encerrassem tudo. Não havia como saber quando o tempo melhoraria. Sugeriu que assinassem presença com o responsável no estacionamento e voltassem para dentro. Estava claro que a nevasca tinha superado qualquer capacidade humana. Lá embaixo, o estacionamento havia se tornado um ponto de encontro. O homem dos óculos tentava acalmar os moradores. Disse que a neve era intensa demais para ser removida naquele momento. A melhor opção seria esperar uma melhora no clima. Além disso, o local serviria também como central de doações para os mais necessitados. Já Han Fong, assistindo a tudo, estava visivelmente incomodado. Esperava na fila para assinar a lista de presença. Ao ver o homem dos óculos, se perguntou se ele era o tal Zhang,
o mesmo que no passado liderou o comitê que desviava recursos. Ao mesmo tempo, Yang agradecia publicamente a todos pelas contribuições. Disse que não esperava tamanha generosidade. Os recursos doados ajudariam qualquer um que enfrentasse problemas durante esse período difícil. Repetiu o agradecimento, agora em nome dos vizinhos sem condições. O grupo sorriu, convencido de que tudo seguiria bem dali em diante. Começaram a elogiar uns aos outros, diziam que estavam fazendo o certo, que unidos superariam qualquer desafio. Han Fong apenas soltou um suspiro sarcástico. Pensou consigo mesmo que aquilo ainda estava longe do fim. A neve não daria trégua, e em breve todos se arrependeriam. Após assinar, Leze, ainda trêmulo, avisou que iria subir. Han Fong assentiu, mas então alguém conhecida surgiu no meio da multidão. Era ninguém menos que a enfermeira-chefe Jean. Carregando caixas pesadas, tentava abrir caminho entre as pessoas. Um esbarrão quase a derrubou, mas Han Fong a segurou a tempo. Ao vê-lo, ela arregalou os olhos de surpresa. Reconheceu Han Fong de imediato e logo perguntou sobre sua perna. Estaria curada? Han Fong soltou a moça e, gesticulando bastante, inventou uma desculpa qualquer. Disse que sempre teve um tempo de recuperação muito acelerado. Para ele, um tornozelo quebrado não era nada. Em poucos dias, já estava andando normalmente. E sendo alguém naturalmente crédula, Jean acreditou de imediato, encantada com a recuperação milagrosa de Han Fong. Ele se ofereceu para carregar as caixas, mas ela recusou. Ainda assim, ele insistiu. Jean disse que estavam muito pesadas. Não tem problema, sou forte o suficiente. Considere isso um agradecimento por me tratar no hospital, respondeu ele. Ela então concordou. Han Fong quase caiu quando pegou as caixas. O peso era absurdo. Perguntou o que havia dentro. Jean disse que eram suprimentos médicos que ela estava doando. Vendo a dificuldade dele, sugeriu que ela mesma carregasse. Mas Han Fong respondeu que estava tranquilo. Jean comentou que, apesar da aparência frágil, era mais forte do que muitos homens. Pediu para que ele não se esforçasse à toa. Curioso, Han Fong quis saber se ela sempre foi assim forte. Ela respondeu que não. Havia uma razão por trás disso, mas ao notar o olhar curioso de Han Fong, recuou e disse que era bobagem, nada importante. Mudou de assunto e comentou que ainda não sabia o nome dele. Han Fo, me chamo Han Fong. Ela se apresentou também. Sou Jian Xue. É um prazer. Ao ver o sorriso encantador de Jean, Han Fong ficou sem graça e corou. Jean então perguntou o que ele fazia da vida. Atualmente, tô desempregado, respondeu. Jean pareceu surpresa, e Han Fong, percebendo, retrucou. Ué, qual o problema em estar sem trabalho? Antes que ela pudesse responder, alguém esbarrou nela e a empurrou contra Han Fong. E o que bateu primeiro foram seus melões, deixando Han Fong paralisado. Ela recuou rapidamente, pedindo desculpas. Ele disse que estava tudo certo, não era culpa dela. Mas quem passava ali era Riona, que ao ver a cena foi direto ao ponto. Por que não avisou que estava no estacionamento? E então agarrou o braço dele? Riona, em um gesto possessivo, colou seu corpo no de Han Fong, pressionando os seios contra ele. E ao notar Jin ali, perguntou se eram amigos. Antes que Han Fong dissesse qualquer coisa, Jin já havia se afastado, levando suas caixas e claramente constrangida. Jenny disse que os dois podiam continuar a conversa enquanto ela se dirigia até a central. Não havia necessidade de atrapalhar mais Han Fong. Ela agradeceu pela ajuda e comentou que conseguiria levar as caixas sozinha até seu destino. Com isso, saiu apressada, e Han Fong apenas respondeu com um breve "tá bom". Jenny saiu em disparada como se fosse um simulado de evacuação. Han Fong observou o jeito apressado de Jenny se afastando e perguntou a Riona por que ela tinha interrompido. Ela apenas sorriu largamente e explicou que só queria cumprimentar a enfermeira. Disse que estava ali para pegar mantimentos, mas ao ver Han Fong, resolveu tirar satisfação por ele não tê-la procurado como havia prometido. Eu fiquei preocupada. Vai que algo te aconteceu, disse ela. Han Fong coçou a nuca sem graça e riu nervosamente, dizendo que estava quase mandando mensagem. Riona, por sua vez, o acusou de mentir. Disse que havia acabado de vê-lo todo animado conversando com Jin. Então, com uma expressão doce e um olhar pidão, Riona perguntou se ele tinha alguma comida extra no AP. Se sim, será que ele podia dividir um pouco? Ela estava ficando sem suprimentos? Han Fong soltou um sorriso de canto.
Disse que não tinha muita coisa, mas que podia separar um pouco para ela sim. Porém, ele lembrou que ela não respondeu a mensagem que havia mandado dias antes. E então sugeriu, meio provocador: "Por que não passa uns dias lá em casa comigo?" Ao ouvir isso, Hyuna ficou sem palavras, surpresa com a audácia repentina de Hanfong. Ela se recompôs e disse que não tinha entendido bem o que ele quis dizer, mas se ele quisesse conversar, podia chamá-la online. Hanfong, vendo que ela não comprou a ideia, virou as costas e disse que ia embora. A cara dela fechou na hora, e percebendo que ele não estava brincando, segurou o casaco dele e pediu que esperasse. Hyuna comentou que achava que ele tinha mudado nos últimos tempos. Perguntou se ele estava duvidando dos sentimentos dela, reafirmou que sempre foi sincera e não queria que ninguém pensasse que estava com ele só por interesse. Disse isso com aquele olhar dramático e inocente que ela sempre usava para convencer seus fãs. Hanfong, por dentro, sabia muito bem o jogo dela. Se não tivesse morrido uma vez, teria caído de novo. Parte dele queria arrancar aquela máscara falsa imediatamente. Mas isso seria simples demais. Além disso, ele precisava descobrir quem era o homem por trás dela. E nesse instante, teve uma ideia que poderia mudar tudo. Era só repetir o que tinha feito na outra vida. Se fizesse do mesmo jeito, Hyuna acabaria trazendo o namorado de volta. Ele só precisava ter paciência. Com isso, mudou o plano e disse a ela que tudo aquilo era brincadeira. A resposta dela foi um susto visível. Hanfong segurou seus braços e reforçou que estava apenas zoando, e garantiu que no dia seguinte deixaria com ela alguns mantimentos. Hyuna, satisfeita, sorriu e elogiou Hanfong, dizendo que ele era o melhor. Se afastou animada, acenando e dizendo que voltaria primeiro. Se ele quisesse conversar de novo, podia chamá-la online. Hanfong apenas desejou que ela se cuidasse e acenou de volta. Quando ela se virou para ir embora, exibia um sorrisão de vitória. E Hanfong também sorriu, embora por um motivo bem diferente, enquanto observava Hyuna se afastar. Então, 2 dias se passaram lentamente, como se o tempo arrastasse os minutos. A nevasca do lado de fora não dava trégua, piorava. Mas Hanfong não se importava nem um pouco. No seu apartamento, Hyuna ligava sem parar, perguntando se ele ia mesmo entregar os mantimentos. As mensagens chegavam uma atrás da outra. Mesmo assim, Hanfong ignorava tudo. À sua frente, um prato caseiro delicioso fumegava. Ele deu uma garfada e fechou os olhos de prazer. Estava ótimo! Uma refeição quente e perfeita para aquele clima congelante. Enquanto comia, refletia sobre os experimentos recentes que o levaram a confirmar 2 pontos. A primeira conclusão: carne não cresce infinitamente. Existe um limite natural. Ele não conseguiu fazer um pedaço inteiro se expandir além do normal. Mas durante os testes, descobriu algo inesperado, uma brecha para burlar essa limitação. Desde que certos critérios fossem respeitados, com os hashes em mãos e segurando um pedaço de carne, explicou que usava metade da soja para plantar novamente e consumia a outra parte. Isso garantia um ciclo constante e agora aplicaria o mesmo princípio na carne. Dividiu um pedaço em 2 e começou a cultivá-los. Cada metade crescia de novo até atingir o tamanho original. Sob influência das 2 luzes, bastava metade do bife, junto de um pouco de soja, para gerar outro pedaço completo. Depois desse sucesso, Hanfong fez vários testes para intensificar o processo. Agora, tinha uma fonte quase ilimitada de carne e soja. Sentia-se vitorioso. Com essa técnica, estava garantido por muito tempo. Não precisava se preocupar em ficar sem comida. Enquanto isso, na TV, um repórter ainda tentava suavizar a gravidade da situação. Era 2 de agosto, 19 dias de nevasca. E mesmo na ilha Bodu-Ri, a 78 quilômetros do Equador, os termômetros marcavam 42 graus. O repórter dizia que toda a ilha estava quase enterrada sob gelo e neve. O oceano ao redor congelava tão rápido que podia-se ver o processo a olho nu. E o mesmo cenário se repetia em vários países próximos à linha do Equador. Dentro do apartamento, Hanfong vestia roupas comuns e bebia vinho tinto com tranquilidade. Ria sozinho, sabendo que a realidade era muito pior do que o que estavam mostrando. De repente, um estrondo sacudiu tudo. O chão tremeu e o vinho quase caiu da taça. Ele correu até a janela e puxou a cortina. Do lado de fora, uma explosão. Era a 7ª em poucos dias. A cidade estava um caos.
Mesmo assim, Han Fong não se preocupava. Seu apartamento era reforçado, praticamente uma fortaleza. Segurança não era o problema. Foi então que outro barulho chamou a atenção. Olhando para o céu, viu helicópteros militares cruzando os ares. Han Fong ficou surpreso. Era a primeira vez que via um helicóptero militar tão de perto, ainda mais em grupo. "Caramba, quantos helicópteros!" exclamou, abrindo o celular para checar o grupo do prédio. Ele sabia que aquilo ia causar um rebuliço entre os moradores. E acertou. No estacionamento subterrâneo, o clima era tenso. As pessoas brigavam por comida e itens essenciais. Muitos aproveitavam o momento para tirar vantagem, o que gerava ainda mais conflito. Até quem já havia contribuído com doações passava pela mesma dificuldade. Nesse momento, o homem dos óculos apareceu junto do pessoal do comitê. Avisou que qualquer morador em necessidade poderia buscar suprimentos no ponto de coleta no subsolo. Tudo sem custo. Han Fong também tinha voltado ao estacionamento. Como vinha vivendo no conforto do seu AP, o impacto do frio era duro. Mesmo todo agasalhado, tremia sem parar e espirrava frequentemente. O frio lá fora era outro nível. Ele pensava que se não fosse para obter informações, nem teria saído. Ao andar mais um pouco, viu vários moradores impacientes em filas. Ficou surpreso. O comitê estava mesmo distribuindo mantimentos. Isso não tinha acontecido na vida anterior. Lá, houve uma rebelião. Se a memória de Han Fong estivesse correta, era o comitê o verdadeiro culpado. Mas agora, parecia que algo tinha mudado. Eles estavam realmente ajudando, não enganando. Isso indicava que talvez o futuro estivesse tomando um rumo diferente. E Han Fong queria entender o motivo. Como seu objetivo era exatamente coletar esse tipo de informação, resolveu investigar melhor. O painel eletrônico exibia uma visão aérea do local de distribuição lotado. Enquanto se deslocava pelo estacionamento, notava que havia muito mais gente em apuros do que lembrava. E mais doações também. De longe, uma confusão se formava. Um homem irritado gritava que havia doado várias caixas no início, mas agora recebia apenas aquilo. O homem dos óculos respondeu com calma, dizendo que todos recebiam a mesma quantidade. O sujeito gordo e de óculos não gostou nada. Inconformado, ele mostrou os poucos itens que recebeu e exigiu seus mantimentos de volta. Zhang manteve a educação e explicou que isso não era possível. Pediu compreensão, lembrando que a crise ainda estava em curso. Esperava que ele enxergasse a situação como um todo. Foi quando o resto das pessoas se virou contra ele, dizendo para ele parar com aquele escândalo. Zhang, o irmão mais velho do comitê, já tinha prometido que compensaria o homem quando tudo voltasse ao normal. Então, por que ele ainda insistia em reclamar? Estava sendo muito cara de pau. Na verdade, muitos achavam que o sujeito de óculos nem havia doado nada e só queria pegar mais itens. A galera começou a se irritar e um deles mandou o gordo de óculos pegar logo sua parte e sair, porque tinha gente esperando na fila. Outro morador também falou que ele devia ter vergonha na cara, pois o que já tinha sido entregue não seria devolvido. Disse que o comitê já estava fazendo o que podia, então por que ele estava bancando o chato da história? Que desaparecesse dali. Han Fong assistia tudo com um leve sorriso de canto. Sabia bem que o comitê jamais permitiria que alguém pegasse as doações de volta naquele contexto. Afinal, era sempre assim. Os que adoram pagar de superiores e criticar os que realmente ajudam são os mais sem noção. Alguém ao lado de Han Fong comentou algo que coincidia com seus pensamentos. Disse que esse povo era sem vergonha mesmo. E para surpresa dele, era ninguém menos que Li. Ele, com cara de quem não dormia fazia dias, levantou a mão e deu um oi discreto para Han Fong. Li parecia estar passando por maus bocados. Han Fong sorriu e comentou que fazia tempo que não se encontravam. Perguntou como ele estava. Li respondeu com um sorriso sem graça, dizendo que estava levando. Disse que estava bem, mesmo tremendo de frio. Atribuiu aquilo à sua ansiedade e fraqueza, tentando disfarçar. Han Fong não deixou passar e perguntou se aquilo era o que ele chamava de estar bem. Li então contou que vinha sobrevivendo só com água e uns poucos alimentos. Admitiu que a situação estava ficando bem difícil. Logo em seguida, o estômago dele roncou alto. Han Fong arregalou os olhos e quis saber se Leslie realmente não tinha mais nada em casa. Leslie confirmou. Disse que havia doado quase tudo ao comitê, achando que podia ajudar quem mais precisava, mas agora seus próprios mantimentos tinham acabado antes mesmo da nevasca melhorar. E o comitê, mesmo com boa intenção, não tinha conseguido fornecer o suficiente?
Ele disse que, se pudesse voltar atrás, teria guardado mais pra si, mas naquele ponto, se tentasse fazer escândalo pra recuperar algo, a galera cairia em cima. Han Fong ouviu tudo com atenção e, com um sorriso meio travesso, colocou o braço em volta de Li e perguntou se ele podia dar uma força. Li, curioso, fez que sim com a cabeça, se perguntando qual seria o pedido. Foi então que Han Fong explicou. Se Li topasse ajudá-lo com uma tarefa, ele daria 4 pacotes de miojo como pagamento. Li ficou em choque, e ainda mais quando ouviu o que Han Fong queria. Perguntou sério se era verdade. Han Fong confirmou, disse que era isso mesmo e que não precisava pensar demais. Admitiu que não tinha grandes estoques, mas podia separar esses pacotes. Li caiu no choro, agradecendo sem parar. Já tinha percebido que o favor era só uma desculpa de Han Fong para dar comida? Han Fong o tranquilizou, dizendo que entre irmãos não precisava dessas formalidades. Li então segurou o ombro dele e, ainda com os olhos marejados, prometeu cumprir o pedido. Han Fong agradeceu e disse que era só passar depois em seu AP para buscar os pacotes. Li aceitou feliz e se despediu. Primeiro, iria buscar os itens que o comitê estava distribuindo e foi embora animado. Han Fong, por outro lado, pensava que com aqueles pacotes e algumas salsichas, não precisaria mais ir até o estacionamento pegar informações. E embora sentisse um certo peso na consciência por usar Li dessa forma, achava que era melhor isso do que sair no frio. Preferia ficar no aconchego de casa, comer bem e jogar tranquilo. Mas foi nesse exato instante que alguém gritou seu nome alto, chamando sua atenção.